Muito bem, política aqui no SBT Meio-Dia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a reforma da Previdência numa palestra para empresários em São Paulo. Veja. A mensagem principal é o seguinte: mais importante do que a idade com que a pessoa vai se aposentar, é importante que ela tenha certeza que vai receber a aposentadoria, né? Porque já existem casos de países quebrados. Portanto, eu gostaria de dizer que a reforma da Previdência também é inevitável, terá que ser feita. Terá que ser feita. Polêmico e um tema muito delicado, a Previdência. Delicadíssimo, o rombo é bilionário, o ministro está correto, não adianta quebrar a Previdência e o aposentado, a pensionista, não receberem. Então está correto, só que o governo, mais uma vez, no vai e vem dos últimos tempos, o governo Michel Temer resolveu deixar para 2017 não apenas a reforma trabalhista, como também a previdenciária. Também porque nas últimas semanas, Yudiane, um corre-corre de muitos brasileiros querendo precipitar a sua aposentadoria, temendo a elevação da idade mínima, que seria de 65 anos para homens e mulheres. Então, é assunto que deve ficar tanto a previdenciária quanto a trabalhista para 2017. Em 2016, o governo já se contenta se conseguir aprovar no Congresso a PEC, proposta de emenda constitucional, que estabelece o teto nos gastos públicos no Brasil. Prisco, e o presidente Michel Temer abriu na manhã de hoje, em Nova York, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ontem, num pronunciamento, informou um número sobre refugiados que depois precisou ser explicado pelo ministro da Justiça. Uma saída rapidinha para evitar a pequena e barulhenta manifestação na porta do hotel onde está hospedado. Longe dos gritos, Michel Temer teve reuniões com os presidentes do Uruguai para falar da situação do Mercosul e de Portugal, onde se discutiu a reforma da Previdência a portas fechadas e sem maiores detalhes. Depois da sua estreia na tribuna da ONU para falar sobre a crise dos refugiados. O Brasil, nos últimos anos, aliás, recebeu mais de 95 mil refugiados de 79 diferentes nacionalidades. O presidente incluiu os 85 mil haitianos que receberam visto humanitário depois do terremoto de 2010 e não têm status de refugiados, como os 2 mil que vieram da Síria. O ministro da Justiça precisou esclarecer esses números. Na verdade, seria discriminatório você excluir os haitianos da possibilidade de serem tratados como refugiados. Um dos grandes interesses desta viagem a Nova York é a questão da recuperação econômica do país, atrair o investidor estrangeiro para obras de privatização e infraestrutura no Brasil. Mas, para isso, o governo Temer teve que falar sobre a instabilidade política e a Operação Lava Jato. O próprio homem forte de Temer, secretário do Programa de Parcerias de Investimento Moreira Franco, negou acusações do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, no envolvimento em irregularidades de financiamento do Porto Maravilha. Existem diferenças políticas, ele está vivendo um momento extremamente difícil. Eu não tenho por que ficar fazendo outras considerações de natureza pessoal ou política em relação a isso. Que situação, hein, Prisco? O que falar? Bom, abstraindo. Primeiro, em relação a Moreira Franco, claro que ele não quer polemizar, né? Mas Eduardo Cunha levantou uma situação delicada e que ele deveria, pelo menos, se defender. Agora, com relação a Michel Temer, abstraindo a derrapada de ontem dos refugiados, né, ele hoje acabou tendo um comportamento muito interessante, com muita altivez, muita serenidade, com muita firmeza, fez um bom discurso na abertura da ONU e mandou recados muito claros. Não falou em impeachment, mas deixou evidenciado que no Brasil as instituições estão funcionando e que a imprensa é livre, no que não cometeu nenhuma incongruência. E deixou claro que tudo que ocorreu no Brasil, novamente sem falar em impeachment, está dentro da legalidade, o que é verdadeiro. Agora, na verdade, o recado que eu me refiro é que ele quer, de alguma maneira, neutralizar aquele discurso utilizado especialmente pelo PT Trabalhadores, com repercussão internacional, de que no Brasil teria se registrado um golpe. E foi um pouco além, colocando que toda a movimentação no Brasil é para retomar o desenvolvimento econômico com geração de emprego. E ele sabe muito bem,
para que, efetivamente, o país saia do buraco em que se encontrava, a credibilidade internacional é fundamental, ou seja, os grupos estrangeiros apostando em investimentos no Brasil e também as principais lideranças mundiais aceitando, incorporando o novo governo como um governo legal e um governo que realmente responde pelos destinos do país. Prisco, falando em golpe, você citou a palavra golpe e muito pronunciada essa palavra agora quando se fala na política do país. Nós tivemos uma verdadeira tentativa de golpe na Câmara dos Deputados, é isso, ontem? Uma vergonha, Ildiane, e algo que mereceu aí a anuência do governo. O governo sabia desse movimento, os presidentes da Câmara e do Senado também sabiam, e especialmente as lideranças dos principais partidos da oposição e do governo, a começar por PSDB, PMDB e PT Trabalhadores. O que seria a criminalização do Caixa 2 para o futuro, numa votação que ninguém esperava que viesse a acontecer, na verdade, estava embutido um dispositivo que objetivava exatamente anistiar todas as práticas de Caixa 2 do passado. Com isso, aliviando a situação de empresários que deram dinheiro para a campanha e também políticos que receberam. Ou seja, é crime daqui para frente. Para trás, oposicionistas e governistas, empresários, políticos que receberam, que transferiram, está tudo ok. Até lembra 2006, quando estourou o mensalão, e Lula da Silva veio dizer que era Caixa 2, como se Caixa 2 não fosse crime. A atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda antes de assumir o comando da Suprema Corte, foi muito clara. Caixa 2 é crime, e é um crime que merece toda a atenção do Judiciário, da Polícia, do Ministério Público. Então, vamos parar de brincadeira. No momento que se espera que o país esteja sendo passado a limpo, a partir da atuação da própria Operação Lava Jato, a Câmara dos Deputados, o Senado e o Congresso Nacional estavam preparando um verdadeiro golpe, uma manobra, uma excrescência. E se não fossem, especialmente, o deputado Miro Teixeira, na Câmara dos Deputados, e o senador Randolfo Rodrigues no Senado, isso acabava passando. Quer dizer, a sociedade não pode, mais uma vez, ser surpreendida por um comportamento tão desqualificado de setores da classe política brasileira. Prisco, obrigada. Okay? Até amanhã.